Ô Bertoldo, vou aproveitar primeiramente cumprimentá-lo e fazer uma pergunta sobre, tem uma pataquada, né, que o Eduardo Bolsonaro ele está articulando com alguns deputados estadunidenses uma possível aprovação de uma lei da liberdade de expressão que impediria os Estados Unidos de emitir vistos a determinadas figuras, no caso é para pressionar o Alexandre de Moraes. Você acha que existe alguma viabilidade de existir uma pressão dos Estados Unidos contra o judiciário brasileiro? Haja vista, né? A Lava Jato teve uma influência muito forte dos Estados Unidos. E se você acredita que o judiciário brasileiro pode afinar para uma possível pressão dos Estados Unidos contra a ação do STF contra os golpistas aqui no Brasil? Eu acho que a ação do governo americano e da inteligência americana é muito subterrânea, não como foi na Lava Jato, não é algo explícito, né? Não acredito, não acredito que exista algum tipo de influência no Poder Judiciário superior, né, nos tribunais superiores, não acredito. Eles podem sim, aí eu acredito sim, eles podem criar ambiente desfavorável, né, como eles fizeram quando da criação da Lava Jato. Aquilo lá, não tenha dúvida nenhuma, aquilo foi uma ação da inteligência norte-americana, que atrasou muito o desenvolvimento da Petrobras, dificultou sobremaneira a nossa capacidade de produção e de crescimento. Então, nisso eu acredito que eles possam, de forma subterrânea, criar problemas para do, do judiciário. É possível, Veja, você acha, Bertoldo, que ele tire o visto do Alexandre? não faria isso, de forma nenhuma. Isso também é bobagem do Eduardo. O Eduardo é um meninão, surfista, nunca deixou de ser surfista, ele está advogado, né? E aí ele fala essas bobagens. Não existe nenhuma razão, e não haveria nenhuma razão legal para que isso acontecesse. Não existe, de jeito nenhum. E acho que o Xandão também está pouco preocupado, está pouco preocupado. O que o Alexandre faria nos Estados Unidos? Mas não existe como. Isso eu posso apostar, minha carteira da ordem, que eles não aprovarão uma lei nesse sentido. É isso aí. Olha, essa gente fala muito e faz muito pouco, né? Mas fala, eles levantam, e pior é que eles continuam ditando a pauta. A pauta é deles. Quando ele traz uma informação dessas, você tem um grupo que odeia o Alexandre de Moraes. É um grupo estúpido, assim. Queriam o quê? Um golpe de Estado? Quer dizer, para a gente vale, na Venezuela não vale. Quer dizer, é um negócio doido, é gente muito louca. Mas o que me chama a atenção na situação do Trump também é o seguinte: ele não se mostrou muito democrático quando o Biden assumiu o governo norte-americano, né? Eu fico pensando o que vai acontecer daqui 4 anos. Aí outra coisa, os Existe Estados até Unidos... uma tendência, né, uma dúvida legal, se o Trump pode se candidatar à reeleição ou não, porque como é inédita a volta dele depois de ter ficado, ninguém sabe se ele pode se candidatar a presidente de novo, né? Existe aí um problema legal, né, Yuri? Pois é, segundo a Constituição dos Estados Unidos, o presidente não pode servir por mais de 2 mandatos. Contudo, e com a Suprema Corte do lado dele, ele talvez tente fazer alguma alteração. Não acharia difícil que ele tentasse fazer alguma alteração constitucional para transformar esses 2 mandatos em mandatos consecutivos, fazer alguma alteração ali no texto da lei para tentar uma reeleição. Boa parte dos apoiadores deles já falam em Trump em 2030, né? Não, 2020, 2028, numa corrida para um terceiro mandato. Mas é muito pouco. Passar uma emenda na Constituição americana é muito difícil, é bem mais difícil.
do que inclusive aqui no Brasil. Então, isso com certeza vai ter um debate jurídico e político nos próximos anos. Sem uma discussão legislativa, ele não teria condições de permanecer. Ele tem uma maioria importante, né? E é o seguinte, voltando um pouquinho na tua pergunta, Sinara, os Estados Unidos pensam em dinheiro. Se a gente estiver criando problema para eles no campo da balança comercial ou qualquer outra, eles criarão problema para nós, de forma subterrânea ou visível. É uma bobagem enorme imaginar que os Estados Unidos tenham interesse de ter o Bolsonaro aqui de volta. Ele é um Zé Ninguém, né? Basta dizer, olha, se ele quisesse dar um sinal, ó, se o Trump fosse ou tivesse interesse de intervir ou interferir na nossa política, não tenha dúvida que a Michelle teria um papel de destaque nesse evento. Ela ficou lá no fundão, ela pegou fila, ela foi mais uma ninguém, né, à altura da pequenez que ela representa. Ela não tem uma foto, não tem nada, não tem... Foi num jantar, isso aí eu tenho amigos que foram no jantar, tem pessoas que foram... Ele mandaria sinal, a política é feita de sinais. Então, a distância dele, do Eduardo Bolsonaro, a distância dele para Michelle é um sinal, né? E eles estiveram próximos, sim, do Steve Bannon, que é uma figura que já trabalhou para eles, né? E que tem interesse, seguramente, de trabalhar novamente. Trabalhou, ganhou dinheiro, então o interesse não é ideológico, o interesse é financeiro. Então, com interesse financeiro, o Steve Bannon trouxe ele para perto, mas o Trump não fez nenhum sinal de proximidade, né? É só para bolsonarista, para reza de pneu, só para esses dias do Zap, eles se movimentam de uma forma com essas notícias. É só para isso que serviu a viagem da Michelle.